Bem-vindos de volta, pessoal, mais uma videoaula da morfodinâmica costeira. Dando continuidade aí aos nossos processos na zona de arrebentação, hoje a gente vai falar de ondas marginais, tá? Ondas marginais são mais um processo que acontece dentro da zona de arrebentação por conta da reflexão. Vocês se lembram, né, da reflexão de energia que a gente falou aula passada, quando a gente tem ondas menores e declividades muito grandes, a gente tem um percentual grande de energia que pode ser refletido, que acaba não sendo dissipado dentro da zona de surf e pode ser refletido de volta ao mar, das ondas incidentes, né? Uma quantidade de energia das ondas incidentes que acaba sendo refletida de volta ao mar e que pode gerar aquelas ondas estacionárias ou as ondas marginais que a gente vai chamar aqui, tá? Essas ondas que são refletidas, elas podem se comportar de duas maneiras, tá? A primeira maneira é o que a gente chama de leak mode, ou modo vazante em português. Esse modo é esse modo aqui, ó. É a onda incidiu, refletiu e acabou se deslocando em direção ao oceano, escapando e nunca mais voltando, tá? Esse é o leak mode. Tá? Então, é uma onda refletida que acaba se deslocando em direção ao oceano e se perdendo. Existe um segundo tipo, que é o que a gente chama de ondas marginais aprisionadas. Que é o quê? É aquela onda que ela foi refletida, só que o que acontece? Quando a onda é refletida de volta, ela é uma onda, ela acaba sofrendo todos os processos de transformação também, tá? Então, ela sofre, inclusive, os processos de refração. E aí, dependendo da batimetria aqui dessa zona de surf, da característica dos bancos emersos que existem aqui, se essa onda ela for refletida de maneira com que ela fique paralela aos contornos batimétricos, ela pode acabar sendo refletida de volta à costa. E aí ela vai ficar nesse processo de bate na costa e volta, bate na costa e volta. Então ela fica presa dentro da zona de surf, tá? E aí são o que a gente chama de ondas marginais aprisionadas, ou trapped edge waves, tá? Então, no modo vazante, de novo, a energia é refletida e acaba escapando, se propaga de volta ao mar sem ser aprisionado próximo à costa. O modo trapeado, né, as ondas marginais trapeadas, elas acabam ficando aprisionadas, porque elas refratam de volta, elas acabam sofrendo refração e ficam presas por conta da batimetria. Essas ondas, elas tendem a crescer por ressonância, elas vão ganhando mais energia a partir da energia que está sendo refletida das ondas incidentes, né? E elas vão ganhando, vão crescendo ao longo do tempo. E elas oscilam paralela e perpendicularmente à praia. Aí vocês vão ver o que pode acontecer. A gente tem, são essas aqui, né? E elas vão nesse ritmo, elas são refletidas refletidas na face da praia, refratam, reflete de novo, refratam, reflete de novo. E aí elas acabam gerando esse tipo de movimento. Elas têm um movimento tanto na horizontal como na vertical. Então a gente tem aqui o azulzinho as cavas, em vermelhinho são as cristas, né? Então a gente tem esses movimentos, a gente tem os nós aqui, ó. Aqui os nós, as partes que mudam um pouco, que tá em amarelo, mais ou menos, em verde. E a parte em azul e vermelho são os antenós. As partes em vermelho, o antenó quando tá para cima, e a parte em azul, o antenó quando tá para baixo. Certo? Então essas ondas, elas ficam oscilando assim, presas na zona de surf. Tá, e aí o que essas ondas geram? Essas ondas acabam gerando, ó, aqui é mais ou menos um esquema de como elas se propagam, tá? De como elas ficam oscilando aqui na zona de surf.
que elas se propagam na vertical e na horizontal também, tá? Então, elas também fazem assim, na horizontal. Fazendo com que o nível varie assim, na horizontal e na vertical. E aí, como essas ondas estão nessa área muito rasa, elas estão atuando diretamente em contato com o sedimento, esse processo aqui acaba transportando bastante sedimento. Então, tem um transporte de sedimento bem grande aqui no que a gente chama, que acabam formando as baías, e menos nos cúspides. E aí a gente tem a formação desse tipo de feição. Tá? Ó, baía e cúspide, baía e cúspide. Então, a onda está aqui, transportando o sedimento aqui, e aqui são os nós e os antenós. Nas baías são os antenós, e nos cúspides são os nós, onde está comportado o nó da onda. Certo? Então, as ondas marginais, elas são uma teoria, na verdade, porque é muito complicado medir isso, né? Então, normalmente, os estudos relacionados a esse tipo de coisa são modelagens numéricas. E as modelagens numéricas, elas falham muito em resolver esse tipo de coisa, mas isso aqui são feições muito comuns, são muito observadas, tá? Principalmente em zonas em praias que estão numa situação intermediária entre a dissipativa e a refletiva, tá? Que tem um pouco de dissipação, mas tem uma reflexão importante. São as praias intermediárias, né? E então existe uma outra teoria para explicar esse tipo de formação, que seria a teoria da auto-organização, né? Que fala que, tipo, pequenas perturbações aqui na topografia fariam com que elas sejam retroalimentadas, ou, por exemplo, onde seria um pouquinho mais fundo, aí vai acabar tendo um fluxo mais rápido, que vai acabar transportando mais sedimento, que vai deixar mais fundo ainda e que vai acabar gerando uma oscilação e não necessariamente uma onda marginal trapeada. Só que também os modelos também de auto-organização também não conseguem resolver muito bem. Então, a princípio ainda é bem aceita a teoria das ondas marginais para a formação dessas feições de cúspides. A gente vê às vezes até no cassino, né? E aí aqui, ó, cúspides novamente. Vocês conseguem ver? Normalmente eles ficam bem expressos, como as ondas marginais, elas acabam atuando na face da praia, a gente consegue ver o desenho bem relacionado à berma, tá? Esses cúspides, eles acabam ficando muito presentes, muito nítidos na berma. A gente percebe aquelas áreas mais profundas e umas áreas mais rasas, áreas profundas e mais rasas, né? As profundas são as baías e a berma com aqueles pontaizinhos que são os cúspides. Tá? Uma teoria formados por essas ondas marginais trapeadas, que são energia que foi refletida, porque a praia está um pouquinho mais íngreme, reflete energia, e essa onda refletida acaba sendo trapeada por conta da refração na batimetria da zona sul. Certo? Então, esse é nosso vídeo sobre ondas marginais trapeadas, também reflexo da refração que a gente falou no vídeo passado. Tá? Teremos mais alguns vídeos ainda nesse assunto dos processos de zona de surf. Me aguardem. Fiquem bem e até a próxima. Qualquer dúvida, não se esqueçam, postem, não guardem as dúvidas para vocês, tá? Até a próxima.